muito boa noite a você que nos acompanha. O Câmera Aberta desta quinta-feira já está no ar. Confira agora os destaques que preparamos para a edição de hoje. Projeto reúne mais de 50 jovens em atividades de educação ambiental, cidadania e disciplina em Capivari de Baixo. Professor tubaronense adapta o jiu-jitsu para trabalhar com crianças e transforma a experiência em um livro. E ainda, jovens concluem programa de preparação para o mercado de trabalho, com 15 deles já empregados. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Câmera Aberta já está no ar. E nós começamos esta edição falando de oportunidades para os jovens. 20 jovens de Tubarão concluíram um programa de preparação para o mercado de trabalho. A formatura foi marcada por uma conquista importante. 15 deles já estão com a carteira de trabalho assinada. A iniciativa é do CIEE, com apoio do Poder Público e do Fundo da Infância e da Adolescência. Para quem está começando a vida profissional, uma oportunidade pode representar muito mais do que o primeiro emprego. Pode ser o início de uma nova realidade para o jovem e também para a família. Foi com esse objetivo que 20 adolescentes de Tubarão participaram do Programa de Iniciação ao Trabalho, o PIT, oferecido pelo Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina, o CIEE. Durante a formação, eles receberam orientações e desenvolveram habilidades importantes para o dia a dia profissional. Antes de eles serem aprendizes, eles passam por esse curso. Ele não acontece o ano todo, não tem turmas variadas o ano todo, né? A gente tem turmas específicas. No segundo semestre, agora, lá para outubro, a gente tem uma terceira turma. Então, foram 3 turmas esse ano, né? E aí a gente divulga para a sociedade, os jovens que já estão fazendo a inscrição no CIE para uma oportunidade de estágio ou de aprendizagem já se cadastra para a próxima turma que vai acontecer. Então é o CIE preparando todos esses jovens, né? Quando não temos o PIT, nós temos oficinas socioeducativas, a gente acaba desenvolvendo eles um pouco mais de vários temas relacionados ao mundo do trabalho. A proposta é aproximar 2 lados que precisam um do outro. De um lado, os jovens em busca da primeira oportunidade e do outro, empresas que precisam de profissionais e também participam da formação de novos talentos. O resultado já aparece antes mesmo da formatura. Dos 20 participantes, 15 já conseguiram uma colocação profissional. 2 deles foram contratados pela própria Prefeitura de Tubarão. A gente está muito feliz porque o CIE nos ajuda muito nessa formação desses adolescentes. Então são 20 jovens que hoje estão mais preparados para entrar no mercado de trabalho, 15 deles já empregados, desses 15, 2 são pela Prefeitura de Tubarão e é uma grande parceria, né, do CIE, Prefeitura e também o Ministério Público, onde todos nós unidos conseguimos fazer com que aqueles adolescentes que precisam da ajuda do poder público, precisam do auxílio, e também o empresário que precisa da mão de obra, receber ela já mais preparada. Então é uma parceria que dá muito certo, a gente vai continuar nela, porque ajuda o nosso desenvolvimento econômico aqui da cidade, melhora a renda das famílias e a gente vai sempre estar incentivando isso. A formação faz parte de uma iniciativa que recebe recursos do Fundo da Infância e da Adolescência de Santa Catarina. O dinheiro é destinado por empresas e pessoas por meio do imposto de renda. E neste projeto chega diretamente à formação dos adolescentes. Principalmente para quebrar aí ciclos de pobreza, para mudar a realidade da vida dessa juventude e também das famílias. Consequentemente, a gente gera aí desenvolvimento econômico e social. É um programa que, na prática, neste caso, essa turma, ela é financiada pelo Fundo da Infância e da Juventude a nível estadual. Então, é a destinação que empresas e pessoas fazem do seu imposto de renda que chega na ponta, direto para ajudar aí a juventude tubaronense. São 10 unidades que estão fazendo esse programa de iniciação ao trabalho, com recursos do Fundo da Criança e Adolescência Estadual,
apoio do governo do estado, numa modelagem muito baseada no aprimoramento comportamental dos jovens, mais propriamente dito dos adolescentes. É importante também que se diga, adolescentes que foram selecionados com o apoio do Ministério Público de Santa Catarina, da Prefeitura de Tubarão, junto às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, buscando oportunizar a primeira colocação no mercado de trabalho para esses adolescentes, contribuindo assim com a renda dessas famílias. Para os jovens, a formatura marca o fim de uma etapa, mas também o começo de outra, com experiência, qualificação e, em muitos casos, já com emprego garantido. E a expectativa é que novas turmas sejam formadas ainda este ano, ampliando o número de adolescentes preparados para dar os primeiros passos no mundo do trabalho. E olha, um novo projeto voltado à formação de jovens começou a ser desenvolvido em Capivari de Baixo. A iniciativa reúne mais de 50 estudantes no Parque Diamante Mais Energia para atividades que envolvem educação ambiental, cidadania e disciplina. Mais de 50 adolescentes de Capivari de Baixo começaram uma experiência diferente de aprendizado. No Parque Diamante Mais Energia, eles participam do projeto Guardiões da Natureza, que une educação ambiental, cidadania e atividades práticas. Esse é um projeto patrocinado pela Diamante, realizado pelo parque, em parceria aí com o CMDCA e o FIA, né? O Fundo da Infância e da Adolescência. Então ontem a gente apresentou para os pais, né, para a comunidade, as autoridades aí esse projeto. A formação é destinada a jovens de 10 a 15 anos e já está na 3ª aula. Antes mesmo do lançamento oficial, os participantes começaram a rotina de preparação, com atividades como ordem unida, postura e disciplina. Mas a proposta vai além da educação ambiental. Durante o projeto, os estudantes terão contato com diferentes áreas do conhecimento, como ornitologia, fauna silvestre, patrimônio histórico e cultural, evolução energética, gestão ambiental e moral e cívica. Eles já iniciaram três aulas antes, né, do lançamento oficial, porque eles já começaram a se preparar, fazendo formação de ordem unida, para que eles pudessem apresentar algo para os pais no dia da cerimônia. E é no contato direto com a natureza que parte desse conhecimento deve ganhar vida. A ideia é que os alunos não fiquem apenas na teoria, mas possam observar, experimentar e participar de atividades dentro da área do parque. A formação também busca desenvolver responsabilidade e autonomia. Os participantes recebem fardamento e, ao longo da jornada, passam a ser identificados como guardiões da natureza. O objetivo é que o aprendizado não termine quando os jovens deixarem o parque. A proposta é que eles levem para casa, para a escola e para as comunidades, onde vivem os conhecimentos e as atitudes desenvolvidas durante a formação. Então, a ideia desse projeto foi, de fato, eles virem aqui para o parque, não só, né, terem a parte teórica, mas colocar a mão na massa e ter a parte prática também e vivenciar aqui no parque, né? Como eu falei, eles têm a disciplina de moral e cívica também, que dá essa autonomia, essa responsabilidade, né? Então, a ideia desse projeto é tornar eles verdadeiros guardiões da natureza, para que eles possam sair daqui do parque, né, e de fato fazer a diferença onde vivem. Ao final do projeto, os participantes vão passar por uma cerimônia de formatura e receber o título de Guardiões da Natureza. A expectativa é formar jovens mais conscientes sobre o meio ambiente e preparados para participar das transformações de suas comunidades. Nós vamos agora para um breve intervalo e em seguida você confere os detalhes da previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região e ainda as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com câmera aberta desta quinta-feira e agora nós vamos conferir os detalhes da previsão do tempo para os próximos dias aqui na região sul-catarinense.
A sexta-feira será de temperaturas elevadas em toda a região, com sol entre nuvens. Já no sábado, os termômetros diminuem, mas o tempo segue mais firme. Na sexta-feira, em Tubarão, a mínima será de 17, a máxima chega a 32 graus. Em Laguna, os termômetros variam entre 18 e 24 graus. Já em Bituba, as temperaturas ficam entre 17 e 30 graus. Em Gravatal, a previsão indica mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Jaguaruna, os termômetros marcam entre 18 e 26 graus, com sol e chuva. Já em Pescaria Brava, a temperatura varia de 17 a 32 graus. Nas demais cidades, o sol aparece entre nuvens. No sábado, as temperaturas caem em toda a região. Em Tubarão, a mínima será de 19 e a máxima de 23 graus. Em Laguna, os termômetros variam entre 18 e 21 graus. Já em Bituba, a temperatura fica entre 18 e 22 graus. Em Gravatal, a mínima será de 18 e a máxima de 24 graus. Jaguaruna terá temperaturas entre 18 e 19 graus. Já em Pescaria Brava, os termômetros variam de 19 a 23 graus. E mudando de assunto, tratamos agora de segurança pública. Direto da redação da UniTV, o Gabriel Amaral traz as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui na nossa região. Olá, Gabriel. Olá, Isabel. Olá a todos que nos acompanham. Olha, eu começo o quadro de hoje falando sobre uma ocorrência registrada aqui, em Tubarão, onde a Polícia Militar prendeu um homem de 41 anos suspeito de tráfico de drogas no bairro Oficinas, na tarde desta quarta-feira. Segundo a polícia, o homem estaria envolvido com o comércio de drogas na modalidade de teleentrega. Durante a abordagem, os policiais encontraram 7 porções de cocaína que totalizaram 6,5 gramas, além de R$ 202 em dinheiro e um telefone celular. Em uma residência relacionada ao suspeito, foram localizadas outras 6 porções de cocaína com 4 gramas. Uma motocicleta também foi apreendida. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia civil junto com os materiais apreendidos. E também em Tubarão, outro homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar no bairro Passagem. Ele é suspeito de tráfico de drogas e durante a abordagem os policiais confirmaram que havia 2 mandados de prisão em aberto contra ele. Um dos mandados era relacionado à fuga do sistema prisional e o outro a um crime de furto. Com o homem foram encontrados 7,1 gramas de uma substância com características semelhantes ao crack e R$ 139 em dinheiro. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis. Agora, em Capivari de Baixo, a Polícia Militar recapturou um homem de 25 anos que estava foragido do sistema prisional. A ocorrência aconteceu no bairro Santa Lúcia e, segundo a polícia, o suspeito não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir, mas foi alcançado e abordado logo em seguida. Durante a consulta, os policiais confirmaram que ele estava foragido. Com o homem, também foi localizada uma pequena porção de uma substância com características semelhantes à cocaína. Após a abordagem, ele foi conduzido ao presídio de Tubarão, onde ficou à disposição do sistema prisional. Olha, eu encerro o quadro de hoje em Laguna, onde 2 homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Progresso. A ação foi realizada pela Delegacia de Investigação Criminal, a DIC, depois de 2 semanas de monitoramento. Segundo a polícia, os investigadores identificaram uma intensa movimentação de pessoas nas proximidades de um imóvel e passaram a acompanhar o local. Durante a operação, um homem foi abordado logo após deixar a residência. Com ele, os policiais encontraram uma porção de maconha que, conforme a investigação, teria sido adquirida no imóvel. Na sequência, os agentes entraram na residência e abordaram os 2 suspeitos. No local foram encontradas 36 porções de maconha já fracionadas e preparadas para comercialização, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares. Os 2 homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de polícia civil. Isabel, por hoje era isso. Eu volto com você aí do estúdio. E nós vamos agora para mais um breve intervalo e em seguida você confere. Professor adapta jiu-jitsu para trabalhar com crianças com diferentes transtornos e transforma a experiência em um livro. Nós voltamos em instantes.
Estamos de volta e agora vamos falar de esporte e inclusão. Aqui em Tubarão, um professor de jiu-jitsu adaptou a modalidade para trabalhar com crianças com diferentes transtornos, usando movimento, equilíbrio e coordenação. A experiência que começou dentro de casa também virou livro. No tatame, o jiu-jitsu deixa de ser apenas uma prática esportiva e passa a ser também uma ferramenta de inclusão. Em Tubarão, o trabalho desenvolvido pelo professor Ademir busca usar movimento, força e equilíbrio no desenvolvimento de crianças com diferentes transtornos. A ideia surgiu dentro de casa, a partir da experiência do próprio professor, que é pai de 2 filhos autistas. Brincadeiras que envolviam força, equilíbrio e movimento foram levadas para o tatame e transformadas em atividades pensadas para as crianças. Basicamente, assim, é um trabalho de força e equilíbrio, né, que a gente tem bastante no jiu-jitsu, né? Eu treino jiu-jitsu há uns 13 anos aí, né? Tô no tatame e vendo as dificuldades ali, que eu sou pai atípico também, tenho 2 filhos autistas, vendo a dificuldade ali, né? E eu tive a ideia de trazer para o tatame. A criança com TEA, comecei com meu filho, né? Fazendo brincadeira em casa, puxando no cobertor, fazendo equilíbrio de força, empurrando, pegando ele, levantando e tal. E eu tive a ideia, vou botar uma área específica para o público autista, né? A proposta não é restrita ao autismo. O espaço também recebe crianças com outras condições e transtornos, com atividades adaptadas às necessidades de cada uma. Principalmente no fator comportamental. Entendeu? Muda bastante, a criança fica mais calma, ela gasta essa energia que a criança por si só já tem de sobra, né? E o autismo, principalmente eu estou falando por verdade do meu filho, ele tem uma energia que eu costumo dizer que dá para iluminar um bairro, de tanta energia que tem. Mas ele acaba diminuindo essa energia e isso, consequentemente, até acaba diminuindo um pouco a medicação. E quem vive essa experiência na prática é a Diana. Durante a atividade, ela participou dos exercícios e mostrou que o tatame também pode ser um espaço de brincadeira e interação. O que a gente faz lá de legal? O que você gosta? A gente brinca, a gente escreve, a gente lê. A gente cuida do coraçãozinho. E que mais? A gente respira. Quando a gente está irritado, a gente respira assim, ó. Cheira a florzinha só pra velhinha. Para a profissional que acompanha a Diana, a atividade física pode contribuir para diferentes aspectos do desenvolvimento infantil. O trabalho envolve movimento, mas também atenção, concentração e controle das emoções. Eu trouxe a Diana porque a Diana ela é hiperativa, então, como ele falou, ela tem muito gás para gastar. Né? Ela tem muito energia e qualquer atividade motora vai gastar energia. E quando a mente está em união com o corpo, auxilia em tudo, auxilia nas questões motoras, auxilia nas questões de atenção, de concentração, as funções executivas. Então, uma atividade física é de extrema importância para qualquer criança. Tem que ter muita escuta para eles, né? O respeito a eles em primeiro lugar, o amor em primeiro lugar. A experiência no tatame e o acompanhamento terapêutico mostram que a inclusão também pode ser construída a partir de atividades do dia a dia. Para Ademir, a proposta é ampliar esse espaço e mostrar que o jiu-jitsu pode ser praticado por todos. Assim, no início é bem difícil, mas eu tenho facilidade para lidar com criança. Apesar de eu ter essa cara feia de mal, eu me dou bem com as crianças. As crianças, geralmente, elas gostam de mim, entendeu? Mas é bem difícil, entendeu? Porque tu tá sempre caminhando numa corda bamba, entendeu? A qualquer momento a criança pode ter um comportamento disruptivo, uma crise, entendeu? Então, geralmente, eu peço para os pais estarem presentes, entendeu? Até porque numa situação de crise, o pai já sabe lidar melhor. Eu, como pai, eu sei como lidar com meu filho. Então, se o pai estiver presente, é melhor. Eu não tive nenhum caso ainda desse gênero, né, da criança ter alguma crise, mas sempre existe a possibilidade, né, da criança ter uma crise. A experiência de Ademir também acabou virando livro. Ele reúne informações sobre a história da modalidade, explica o que é o jiu-jitsu e apresenta a relação entre a prática esportiva e o trabalho com crianças autistas e com outros transtornos. Livro, né? Escrevi um livro aqui, é o Jiu-Jitsu como ferramenta de inclusão, justamente até para desmistificar essa imagem que às vezes a pessoa tem da luta em si, não só do jiu-jitsu como um esporte violento, não, é uma família, entendeu? E aí eu uni essa família, né, jiu-jitsu com a minha família, e agora eu quero abarcar outras famílias também, para pais que queiram participar, que queiram praticar jiu-jitsu, noutra academia também, ou na minha também, né? Vem para o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é para todos.
E nós ficamos por aqui. Outras notícias você confere no nosso portal unitv.com.br e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais, @UniTVSC. Continue assistindo a nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.